Muito bom! Se você está me escutando aí no YouTube, sabe que vamos entrar em minutos. E você aí no Instagram, já sabe também que nós estamos de lado e vamos iniciar aqui em minutos. Deixa eu virar essa câmera para cá para saber se tem gente aqui ou não. Agora vamos virar a câmera. Pronto, agora eu sei que tem gente aqui. Leandro Pinho, seja bem-vindo. Assim, pelo menos eu consigo enxergar, né? É o contrário aqui, ó, mas a roupa caiu aérea. Vamos, então, começar a nossa contagem regressiva lá no YouTube. Vou tirar essa música, né? Primeira coisa. Pronto, a música nós já tiramos. Contagem regressiva já. Olá, meus amigos do canal Padre Vídeo Aeromodelismo. Pois é, eu tenho uma história para contar para vocês e umas coisinhas para mostrar também. Olha, ontem foi dia 28 de junho e eu levantei com uma vontade de soltar aeromodelo que vocês não têm ideia. Aí, olha no meu WhatsApp o pessoal lá do clube. Estamos indo lá no Cristinho, estrada de Descalvado, vamos soltar planador de encosta. Eu olhei aqui para minha parede e quem que eu vejo? A minha balinha. Olha só esse planador, dá uma olhadinha, ó, sem diedro. Olha a finura do perfil. Olha a ponta desse nariz aqui. Então, será que esse planador voa rápido, não? Será? Ele é pequenininho. Ele é pequeno. Olha. 1 metro. Vamos medir aqui, ó. 1 metro. Certinho. Tá aqui, ó. 1 metro. Muito bom, interrompemos então aqui, deixa eu ver, tá com som, tá tudo em ordem, vamos ver se tem alguém assistindo aqui, e vamos colocar aqui a meta do nosso canal, vamos deixar ela aí, né? Vamos deixar a meta do nosso canal aqui, para o pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos, vocês aqui do Instagram também sejam bem-vindos. Começamos a nossa live de hoje. E qual que é o mesmo nome dessa live, rapaz? Será que alguém lembra o nome dessa live? Hein? Olha aí, ó. Nossa, eu já esqueci, cara. Já tranquilo que eu já esqueci o nome dessa live, né? Você quer ser um modelista, mas não sabe como começar. Exatamente isso aí que você ouviu. Então é para isso que nós estamos aqui para falar hoje. Na live de hoje, nós vamos falar como começar a ser um aeromodelista. Porque tem muita gente que não tem a menor ideia do que fazer, cara. Então, a live de hoje não é a mão na massa. Eu comecei com uma live antiga que eu fiz. Na verdade, não é uma live. Esse trecho que você viu aí, que eu mostrei o planador pequeno, aquele que o Carcará atacou, né? Que eu coloquei aqui ontem, coloquei aí não o Carcará, mas coloquei o vídeo americano em que o gavião ataca o planador, que na verdade não é um planador, é um pombo motorizado, elétrico, né? E ele é atacado pelo gavião. E aí, na minha live de antes de ontem, aliás, foi antes de ontem isso, eu mostrei que isso aconteceu comigo. E a pergunta que eu fiz foi: tem um jeito de você evitar um final como esse? Pois é, ninguém respondeu, cara. Na verdade, uma pessoa mandou alguma coisinha, mas não foi assim tão detalhadamente. O jeito é aquele que eu fiz. Que se você não assistiu, vá na live anterior, tá? Foi terça-feira, que é de lá, acho que é a live número 39, né? Ou na massa 39. E lá na live
eu mostrei o meu voo, mostrei aquele voo do americano e mostrei como eu fiz com o carcará, no caso, o gavião brasileiro aqui, que atacou meu planador, né? E eu não deixei dar esse final. E lá eu explico direitinho qual é a atitude que você tem que tomar, né? Então, ó, quer saber? Vai assistir lá. A live de hoje é para outra coisa, né? É para outra coisa. Então, procure assistir a live Mão na Massa 39. Temos gente aqui, um prazer ter vocês aqui, tá? E se identifiquem aí, vamos ver quem que está aí hoje, né? Aqui no Instagram eu vou acenando para o pessoal que está entrando aqui. Maravilha. Hoje eu botei a câmera ao contrário, aí fica esse negócio aqui, é complicado. Deixa eu ver se tem algum. Se tivesse um jeito de eu inverter isso aqui, né? Mas não tem, seria espelhar a câmera. Não sei se é possível fazer isso ou não. Não vou mexer agora, porque senão pode sair do ar aí o Instagram, né? Mas aqui no YouTube nós vamos conversar um pouco então sobre o que você tem que fazer para ser um aeromodelista. Aliás, não é só ser um aeromodelista, né? É ser um aeromodelista de verdade, cara. Isso aí que é importante. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, ela parece que está meio mole, não está ficando na posição que eu quero. Ah, melhorou um pouco, né? Olha o velho aí atrás. Aeromodelista, esse é um professor de aeromodelismo, olha aí, ó. É uma figura cômica que eu criei como é que chama lá, na inteligência artificial, mostrando um professor de aeromodelismo aí com o aeromodelo na mão, né? Bem legal. Bom, então é isso aí. Agora o que interessa para gente é o seguinte, ó. Se você está começando no aeromodelismo, você não sabe, cara, o que eu faço, o que eu não faço, né? Mas na realidade, né, eu tenho certeza que o que você está querendo, você que é um iniciante, um aspirante, é uma opção mais simples, mais econômica, sem investir já de cara no aeromodelo radiocontrolado. Eu sei que isso não é para todo mundo, tá? Tem gente que não, eu quero começar no aeromodelismo radiocontrolado. O que ele deveria estar falando seria assim, essa pessoa: eu quero ser um piloto de aeromodelo. Aí tá certo. Mas eu quero começar direto no RC? Cara, sem conhecimento é bem complicado. Dá para começar? Dá para começar. Você vira um piloto de aeromodelo. Depois, com muito tempo, se você se interessar, se esforçar, você vira um aeromodelista de verdade. Então, existem possibilidades, e é para isso que eu estou aqui nessa live, para falar isso para vocês. Para dar, assim, para vocês umas boas alternativas para que você comece, ó, a engatinhar nesse hobby que é o aeromodelismo, que é um hobby, assim, cara, na minha opinião, sensacional, né? E aí, quando você começa, né, com essas alternativas, você começa a entender os princípios de voo. E aí, cara, aí a coisa muda de figura, porque tudo que você faz, você vai saber exatamente como e por que você está fazendo. E isso faz toda a diferença. Pode não parecer, mas faz, tá? Quer um exemplo? Eu comecei segundo esse método que eu lancei. Você sabe há quantos anos eu sou aeromodelista? Claro que no decorrer da vida a gente tem fases que a gente precisa parar um pouco, né? Durante a faculdade, em algumas fases do estudo, quando você casa, aí você, né, tem que dar uma ajeitadinha, convencer a esposa, aliás, já fiz vídeo sobre isso, convencer a namorada, já fiz vídeo sobre isso, né? Então você dá umas paradinhas, é claro, mas não é parada de 30 anos, 20 anos, não, nada disso, são paradas de alguns, às vezes não chega nem a ser um ano, depende, tá, da sua lábia com a esposa, com a namorada, né? E também na faculdade, como é que é a sua faculdade, se ela exige muito, exige pouco, a minha exigiu muito. Então eu precisei parar alguns anos, literalmente. Não parei totalmente, mas parei. Não tinha mais aquela frequência, né, que eu tinha antes. Mas enfim, eu tenho mais de 50, ó, é isso aqui mesmo, mais de 50 anos de aeromodelismo, tá? E é verdade, não é mentira. Eu provo. Bom, então, entre essas alternativas, vamos começar falando daquela mais simples, que é aquela que eu uso
tá? No meu curso, do zero ao seu primeiro aeromodelo. Eu ensino tudo lá dentro, tá? Mas, sabe que alternativa é essa? Então, para saber que alternativa é essa, eu vou falar ela, mas você tem que saber antes que aeromodelismo não é só aeromodelo radiocontrolado. Aeromodelismo tem muitas modalidades, muitas mesmo. Eu não vou falar de todas agora, eu vou falando agora para você qual é o caminho do meu método de ensino, tá? Do meu método de ensino dentro do aeromodelismo. Bem-vindo, Jamerson, aí do Instagram. Se quiser vir para o YouTube, tem link aí na bio do Instagram, tá? Então, a primeira opção que eu daria, né? A primeira alternativa que eu daria para você que está começando, que fala, pô, eu não tenho dinheiro, mas eu queria começar e, pô, eu não sei o que fazer e tal, né? A primeira alternativa seriam os planadores de lançamento manual, tá? Só que, é claro, o ideal é que você entenda um pouco mais sobre aeromodelismo do que chegar e já fazer o aeromodelo. É para isso que existem cursos. Eu falo disso lá no final dessa live aqui, tá? O que são planadores de lançamento manual? Cara, são modelinhos muito simples. Pode ser desse tamanhinho aqui, ó, né? Desse tamanhinho mesmo. Você fala, não, mas isso aí não era o modelo. Claro que era o modelo, é o começo de tudo. Você sabe como começou o aeromodelismo? Você sabe quem inventou o aeromodelismo? Se você não sabe, eu te convido aí na descrição desse vídeo, depois, ou dessa live, ou de qualquer vídeo meu aí, os mais recentes, e clicar ali num lugar, num link que está escrito assim, e-book gratuito. É de graça, você não precisa pagar nada. Clica lá, e-book gratuito, tá? Coloca o seu e-mail, tá? Para mim, eu não lembro se tem nome ou e-mail, mas não importa, ou só e-mail, nome, e-mail, tanto faz. Mas por que precisa pôr isso? Porque aí, quando você clicar ali, botar o nome e e-mail e me enviar, você vai receber no teu e-mail, por isso que precisa do e-mail, vai receber no teu e-mail um e-bookzinho, é de graça, tá? Não precisa pagar, que vai te contar a história do aeromodelismo, tá? Em cima dessa história do aeromodelismo, cara, tem muita coisa para se falar, mas você vai entender que começou assim. Quando o aeromodelo começa pequeno e a elástico, né, por exemplo, é assim que a gente deve começar aqui. Ou até um pouco antes, como é o caso do planador. É claro que essa pessoa que fez isso, não fez isso de cara, deve ter tentado uma série de outras coisas. Esse primeiro aeromodelo, quem fez foi o Penot, se eu não estou enganado, é um francês. Ele fez, e esse foi o reconhecido, tá? Que voou, e voou, para você ter uma ideia, voou mais do que o Santos Dumont, só para você ter uma ideia, com o 14 bis, tá? Bom, mas enfim, vamos lá. Se você quiser conhecer essa história, cara, eu fiz isso para você, estou dando para você de presente, é só você clicar no link que está na descrição do vídeo, tem lá o e-book, você bota, clica no link do e-book, te leva para uma página, você bota teu e-mail, clica, tá? E aí o e-book vai para o seu e-mail. Difícil, não é, né? Você fala, mas o que você faz com o meu e-mail? Cara, o seu e-mail serve para mandar para você. E é claro, eu não estou aqui para enganar ninguém. O seu e-mail vai ficar registrado no meu e-mail marketing e todo lançamento, toda coisa legal que eu fizer aqui, eu aviso você. Tá bom para você? Não? Então, é isso aí, tá? Então não tem nenhum risco, nenhum perigo, pode fazer tranquilo. Bom, então o planador de lançamento manual é um planador muito leve, muito simples e que não tem, é óbvio, né, controle nenhum, a não ser aquele que você ajusta nele antes de jogar. Ué, mas tem isso? Tem isso, tá? Você lança da mão, ele plana, ele voa, né? Dependendo, então, claro, da aerodinâmica e condições do ambiente para voar. Tá? Dependendo se tem vento, se não tem vento, se é uma área grande, se é uma área pequena, sei lá. Aí, tudo bem, você vai jogar o aeromodelo e ele vai voar. Qual é a vantagem de você começar com o planador de lançamento manual? Primeira vantagem, cara, essa daí é aquela que todo mundo gosta. São extremamente baratos. São extremamente baratos. Então, olha só,
São planadores baratíssimos de serem feitos, né? Aeromodelos super baratos de ser feito, simples de montar, exige pouca ou nenhuma experiência prévia, olha só. E além disso, cara, você pode aprender ali, se você for um cara meio autodidata, você vai aprender um pouco sobre a aerodinâmica e o comportamento desse aeromodelo quando ele estiver voando. Olha aí. Você fala, puxa vida, tudo isso? É tudo isso. E é um aeromodelo desse tamanho, cara, que é o ideal você começar fazendo. Faz um aeromodelo grande, erra, estraga, perde, ó, dinheiro. Então, esse é muito barato, muito fácil de fazer, tranquilo, não é? Onde você usa um planador desse? Bom, você pode usar em campo aberto, num parque. Então, até no jardim que tem lá na praça, você consegue voar com ele. Por quê? Porque ele é pequenininho, ele não vai sumir. Ele vai voar pouco, vai pousar ali na frente, você vai lá, pega. Cara, é o tipo de aeromodelo com que eu mais me divirto. Eu tenho tudo que é tipo de aeromodelo que você imaginar, só não tenho jato. Do tamanho que você imaginar, eu tenho. Tá? Do pequenininho assim ao de mais de 2 metros de asa. Mas o que realmente traz muita diversão é aquele que você joga na mão. Aliás, é interessante. Outro dia, eu achei um planador que meu filho comprou para o filho dele, lá na academia, como é que chamava? Teve agora recentemente, tá? Portões Abertos. E não era um modelo feito, fabricado, não, é uma coisa feita, mas é desse tamanho, tamanho da minha mão, assim, ó, de plástico dobradinho e tal. Aí eu catei isso aí, e eu tava com o meu boneco, a câmera, né? Falei, eu vou filmar isso aqui. Peguei e comecei a jogar ele em frente de casa. Rapaz, não parava mais de brincar com ele. Voava bem pra caramba, voa bem, eu tenho ele até hoje aí, né? Isso foi recente, um ano atrás, eu acho. Rapaz, como foi visualizado o story que eu fiz isso, ou foi Rio, sei lá eu o que eu fiz. Teve uma visualização absurda e é uma coisa super simples. Por que que tem? Porque é simples, porque é legal. Porque eu estava brincando com ele na frente da minha casa. Olha só que show. Então é simples, voa bem, você consegue fazer, você constrói com calma, com tranquilidade, aprende muita coisa, tá? Pode brincar na frente da sua casa, no terreno baldio do lado, pode brincar num parque, né? Num parque, num jardim, né, da sua cidade, ou até num campo de futebol, ou num campo aberto mesmo, numa fazenda, que você vá numa fazenda, sei lá o quê. Então, cara, é muito legal. E, ó, a outra coisa, do que é feito esse planador? Eu acabei de falar, pode ser de plástico, né? Nesse caso, era comprado pronto. Meu filho comprou para o meu neto, quando ele era bem pequenininho, e ficou aqui em casa, aqui. No fim, ficou aqui comigo. Meus filhos compram as coisas e depois deixa tudo aqui, sabe? Não sei se vocês sabem o que é isso. Mas, enfim, ele pode ser de balsa. Ah, de balsa? Balsa é o material primário que a gente conhece na história do aeromodelismo. Os primeiros aeromodelos, eles eram feitos realmente de balsa. Por quê? Balsa é uma madeira extremamente leve, macia e fácil de trabalhar. Pode ser de plástico, como eu expliquei, mas não esse que eu expliquei que já vem pronto. Você pode pegar um pedaço de plástico, cortar e fazer um aeromodelo. Cara, sabe até o que eu já fiz com plástico, com garrafa PET? Eu já fiz até hélice de aeromodelo elétrico. Lá no início, que não tinha nem motor próprio para o aeromodelo elétrico, eu pegava motor de carrinho e tentava fazer meus aeromodelos elétricos, né? Mais de 20 anos atrás aí. Ou espuma. Que espuma? Bom, hoje tem até espuma de poliuretano, tem a espuma, o isopor é uma espuma, o Depron é uma espuma com 2 capinhas, e tem aquelas espumas, né, que você vê daqueles aeromodelos chineses, que o cara dobra a asa, aí não quebra, é um negócio maluco. Então, a balsa, no caso, ela é muito leve e durável, enquanto os de espuma tendem a ser muito mais resistentes a impactos. Porque quando você joga e tem impacto. Você fala, mas quebra, às vezes quebra. E aí você tem que saber consertar, né? Não tem milagre, né, meu amigo? Você tem que saber fazer alguma coisa. Então é isso aí. Então, os planadores simples de balsa ou de espuma, eles são ideais para aprender como asas geram sustentação e como o equilíbrio do aeromodelo influencia no voo. Rapaz, o segredo do voo de aeromodelo tem
tem 2 segredos básicos, tá? Mas bem básico isso aqui. Tem outras coisas por trás, mas bem básico. Qual é o primeiro? Peso. O aeromodelo não pode ser pesado. Né? Por quê? Porque ele se apoia no ar para voar. Se ele for pesado, dançou. Né? Esse é o segredo número 1 básico. E o segredo número 2 se chama equilíbrio do modelo. Tá? Avião de verdade tem uma coisa que é feita nele que se chama peso e balanceamento. O que significa isso? Você tem que saber exatamente se o avião ou aeromodelo é a mesma coisa, ele está estabilizado segundo o seu CG. Sabe o que é CG? Centro de gravidade. Tudo isso que eu estou falando aqui para você, dentro do meu curso, eu explico detalhadamente em várias aulas, tá? Então, você aprende tudo ali. Mas o curso a gente fala lá no fim. Aí aqui eu sempre acabo voltando, porque como eu criei tudo isso, então fica na minha cabeça. Não tem milagre, né? Planadores de interior, também chamados de indoor ou indoor gliders. O que é isso? Aí, cara, a gente está falando de planadorzinho pequeno, mas extremamente leve, projetado para voar em ambiente fechado. Vamos dar um exemplo. Na sua cidade aí não tem um campo de uma quadra de basquete coberta? Então, você pode voar com ele ali dentro. Em vez de você jogar no campo, esse é tão levinho, que se solta ele ali dentro, ele voa devagar, assim. É uma coisa linda, é delicioso de ver, né? Então é projetado, né? O indoor glider, glider é planador, indoor é dentro de casa, né? Ou dentro de algum lugar. Esses planadores extremamente leves, eles são projetados para voar nesses ambientes internos, fechados, como ginásios, como eu falei, ou grandes áreas fechadas, grandes galpões, por exemplo, tá? E eles são lançados à mão ou até com um elástico, tá? Então, olha só, é mais uma modalidade que eu estou dando aqui para você. Olha quanto conhecimento você vai levar saindo aqui dessa live. Se você continuar assistindo, você vai levar muito conhecimento daqui. Isso é para quem é iniciante, tá? Para quem está começando. Camarada que já está aí há 10, 15 anos no modelismo, essa live aqui não significa nada. Mas eu sei que para você significa, porque você não tem toda essa experiência, eu tenho e eu quero compartilhar com você. Bom, vantagens, né, dos planadores de interior indoor gliders, que é o termo em inglês. São perfeitos para você aprender sobre voo num ambiente controlado. Opa, o que é isso? O ambiente fechado a gente chama de controlado. Por quê? Não tem vento. Então, por exemplo, se o teu planador, você pega um planador desse leve e joga no vento, ele tem um comportamento, um lugar aberto, não no vento, lugar aberto, tem um comportamento. Por quê? Porque tem rajada de vento, tem brisa, tem vento forte, tem um monte de coisa acontecendo ali. Quando você está dentro do ambiente fechado, o ar está parado. Aí você joga o aeromodelo, pode ser que ele nem voe direito. Por quê? Porque ele pode estar desbalanceado, ele pode não estar bem calibrado, e aí ele pode não voar direito. E aí você começa a regular, e você começa a aprender para que serve cada superfície daquele aeromodelo, a asa, a cauda, o leme, para que serve tudo aquilo. E você vai ter aqui também o centro de gravidade, porque muda, com o vento muda tudo, o vento joga até o aeromodelo, né? Às vezes você nem sabe se ele está voando. Agora, no lugar fechado, quando você joga, aí você vê se ele vai voar mesmo, tá? Por quê? Ele só vai voar mesmo se tiver tudo reguladinho, equilibrado, peso em ordem, centro de gravidade em ordem, tudo em ordem. Senão não vai voar legal, tá? Então, o legal disso tudo é que ele voa devagar e ele é fácil de ajustar, tá? Agora vamos aos materiais. Quais são os materiais que normalmente a gente usa para fazer esse tipo de aeromodelo? Balsa e olha só, filme plástico. E é isso que torna ele tão leve, mas também muito difícil de se construir, tá? Mas é claro, tem que pensar uma coisa, que ninguém nasce sabendo, tá? Ninguém nasce com habilidade para fazer as coisas. Não, você desenvolve as habilidades. Eu tenho habilidade, por exemplo, para fazer isso aqui que você
está vendo eu fazer, eu tenho habilidade para fazer aeromodelo, eu tenho habilidade para andar de moto, eu tenho habilidade para dirigir carro, eu tenho habilidade para pilotar aeromodelo radiocontrolado, eu tenho habilidade para pilotar, digamos, motocicleta, né? O que mais que eu piloto? Avião de verdade, eu tenho todas essas habilidades. Nossa, Daí, você é apenas o máximo, né? Não. Sabe por que eu sei fazer tudo isso? Porque eu treinei, porque eu fiz curso, porque eu aprendi, tá? Porque eu desenvolvi cada uma dessas habilidades. Assim como você, se você tem mais de 18 anos, você desenvolveu uma habilidade que é dirigir carro. Se você é motociclista, você desenvolveu uma habilidade para dirigir moto. Habilidade não nasce com ninguém, tá? Não nasce. Não é vocação, habilidade. Habilidade você aprende como e a desenvolve. É assim que funciona, tá ok? Então não se assuste com tudo isso que eu falei, que não quer dizer nada. Só quer dizer que eu tenho mais tempo de vida e eu aprendi mais coisas, fiz mais cursos, faço curso até hoje, né? Fiz mais cursos para aprender cada vez mais. Como, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui. Você acha que caiu do céu? Isso que eu estou fazendo agora? Não. Eu fiz curso para aprender a fazer isso também, por isso, por incrível que pareça. Eu tenho um monte de habilidades, mas tudo isso eu me preparei para ter. Eu desenvolvi habilidade, tá? Quer ver uma habilidade que eu não tenho muito boa hoje? Exatamente fazer indoor eu faço, mas trabalhar com filme plástico. Essa habilidade eu preciso estudar mais e desenvolver mais. É super difícil você trabalhar com filme plástico. Para mim, para você pode não ser. Você pode ter já desenvolvido uma habilidade parecida trabalhando com filme plástico uma outra coisa qualquer. E aí você chega no aeromodelo, você tem a ideia, pô, isso aqui para ficar levinho, eu podia revestir com esse filminho plástico aqui. Ó, que legal. Sabe de que filme plástico eu estou falando? Sabe aqueles negócios, aqueles rolos de filme fininho, de cozinha? Estou falando daquele filme, tá? Só para você ter uma ideia. Existem aeromodelos que são entelados com aquele tipo de filme, cara. É brincadeira um negócio desse? É exatamente isso que você está ouvindo aí. É feito, com aquele tipo de filme que se faz o aeromodelo indoor. Mas eu estou falando agora em nível, né, top, né, lá em cima. Dá para fazer os basicão? Dá para fazer, claro que dá. Mas quando é feito num nível tchan lá, tem campeonato mundial, cara. Você pensa que isso aqui que eu estou falando de inicial, planador indoor e tal, isso aí é coisa, não, só para iniciante aprender? Os cambal. Tem campeonato mundial de voo indoor, tem campeonato mundial de planador jogado com a mão. Você não tem noção como é isso. É que você sendo iniciante, você não tem esse conhecimento, mas eu tenho, né? E tem agora, eu dei dois tipos, né? Vamos só recordar aqui, ó. Planador de lançamento manual, planador de interior, indoor gliders. Agora vamos falar dos aeromodelos de borracha. Na verdade, em inglês é assim, ó, Rubber Powered Models. Aeromodelos movidos a elástico. Então, o motor do aeromodelo é de elástico. Exatamente isso que você ouviu. Então, o que é isso aqui? São aeromodelos impulsionados por uma hélice, fica na frente, normal, como qualquer avião, e é movido por uma fita de borracha que é enrolada manualmente. Então, você enrola, você dá corda, literalmente, segura e solta o aeromodelo, tá? Então, quando a borracha, claro, a borracha, você sabe, ela vai se desenrolar, as hélices vai girar, e isso vai ganhar, dar propulsão ao aeromodelo para ele voar, tá? Você fala, nossa, Dael, mas isso aí é uma coisa muito boba, né? Aguenta aí que eu vou te dar um exemplo, você vai falar, é mentira. Não é, porque eu vi e vi voar, tá? Mas eu conto daqui a pouquinho, aguenta aí. Vamos falar das vantagens desses aeromodelos com elástico, olha só. Aí você já começa a aprender sobre uma outra coisa, que é propulsão e aerodinâmica. Porque aquele elástico enrolado, meu amigo, ele é um motor. É um motor. Puxa, mas é um motor? É um motor elástico. Você vai entender já já. Eu conto no final
disso aqui agora, tá? Então, você aprende muito sobre essa combinação, que é aerodinâmica e propulsão. Você viu eu falar que eu fabriquei hélice? É fácil fabricar hélice? Não, mas tem técnica. E aí depende da sua habilidade, ela ficar melhor ou pior. Eu fiz como era lá no início do aeromodelismo elétrico, e também eu fiz isso antes com modelos desse aí, ó, de Rubber Powered Models, que são modelos com motor elástico. Cara, eu fiz com tesoura e um pedacinho de balsa. Eu cortei a garrafinha PET, ela é inclinada, não é? Então, muito bom para fazer hélice. Eu cortei as pás da hélice, colei na balsa, e nessa balsa eu coloquei um eixo, e esse eixo ligado no elástico, que eu virava ao contrário, e quando eu soltava, dava propulsão. Então, você nota que só aí, cara, eu aprendi a aerodinâmica da hélice. Eu aprendi a fazer uma hélice. E ainda eu via se essas hélices que eu fazia, tamanho, a rotação e tal, era suficiente para puxar aquele modelinho bem levinho que eu tinha, tá? Então aí estava envolvido a aerodinâmica do aeromodelo também. Porque não adianta você fazer um negócio super perfeito no motor, vamos dizer assim, vamos chamar de motor, porque é um motor elástico, né? E se o aeromodelo é uma caixa quadrada, não vai funcionar direito. Claro que não, cara. Tem muita resistência. Então, o aeromodelo tem que ser feito direito. Ainda mais se você tem um motorzinho de elástico que ele é fraco, mas nem tanto. Aguenta aí que eu conto agora para você, em 1 minuto, tá? Então, o que acontece? As vantagens, né? Eu falei, você aprende a combinação de propulsão aerodinâmica, são aeromodelos simples de montar, são bastante econômicos e tem uma grande vantagem que para algum não é vantagem nenhuma, para mim é. E para você vai ser. Porque eles voam sem necessidade de controle remoto. Porque controle remoto é caro, meu amigo. Então você consegue fazer um aeromodelo até grande e soltar ele em voo livre, que a gente chama, tá? É um voo livre, ou seja, você dá a corda, solta, ele voa livremente, tá? E você aí começa, num avião um pouco maior, você já começa a observar o comportamento dele no ar. E aí você começa a pensar, como é que eu resolvo esse... Ele está tendendo para a direita, o que eu tenho que fazer? Ele está descendo em vez de subir. Está subindo demais e fazendo assim, o que eu tenho que fazer? Então tem um monte de coisas, detalhes que a gente aprende ou na prática ou com curso, tá? Na prática demora muito mais, no curso fica mais fácil, né? Mais rápido. E aí você chega mais rápido no seu objetivo, né? Que é ser um aeromodelista de verdade, que eu sei, né? É isso aí. É por isso que tudo que eu estou falando aqui, e estou falando há muito tempo já, há meses aqui, seja um aeromodelista de verdade, aprenda tudo. Aí você não depende de ninguém para consertar, para construir, para coisa nenhuma, e nem para voar direito. Mas vamos lá. Então você sabe que ele é aelástico, você sabe que ele tem muitas vantagens, sim, você aprende propulsão, aprende aerodinâmica, é fácil de montar, é econômico e não precisa de controle remoto. Cara, você pode ter um aeromodelo desse, de um tamanho do tamanho que você quiser, tá? Do tamanho que você quiser, você pode ter. E você vai entender o que eu quero dizer com isso já, tá? Dicas de voo. Geralmente um campo aberto, como esse daí tem motor, a elástico, o ideal é um campo aberto, porque aí você pratica o lançamento, você pratica o ajuste, né, a regulagem para ele voar direitinho, tudo certinho. Então, o comportamento da aeronave no ar, ele é uma fonte de ensinamento incrível, cara, né? Porque aí você ajusta o teu aeromodelo, você fala, não, eu quero que enquanto a hélice virar, ele esteja subindo. Aí você solta o aeromodelo, a hélice está virando, ele está descendo. Caramba, eu quero que ele voe reto, ele está virando para a esquerda. Pô, tem que ajustar, tem que ver alguma coisa. Tudo isso a gente precisa aprender a fazer, né? Inclusive, não vou falar de novo do meu curso, deixa para lá. Eu ensino isso também. Bom, vamos lá. Então, veja bem, tem modelos que, por exemplo, o Gilos e o Skystrek são clássicos nesse estilo. Procura aí na internet, Gilos e Skystrek, que é S-T-R-E-A-K. Gilos é G-I-L-L-L-G-S.
Guillow, tá? São clássicos nesse estilo e dão uma experiência de voo assim, simples, mas, cara, muito divertida. Tem aqui para a gente comprar kit ou fazer, eu ensino a fazer, mas tem kit para você comprar também, tá ok? Agora, eu disse que eu ia contar uma história aqui agora, presta atenção nessa história aqui, né? Eu disse para você que eu ia contar uma história de um aeromodelo elástico que não é elástico. Quer dizer, desculpa, que não era modelo. Então, olha só. Você já deve ter visto que eu tenho uns bonés aí escrito Oshkosh 91, Oshkosh 92, sei lá e tal. Num desses anos que eu fui para lá, estou eu andando pela maior exposição de aviões e também tem aeromodelos, tá? Mas é a maior de avião do mundo. É assim, é como se fosse uma colmeia de abelha, de tanto, sendo que cada abelha é um avião, de tanto avião que tem. Do tipo, da maneira, do jeito que você imaginar. Da Primeira Guerra, da Segunda Guerra atual, da Guerra do Golfo, o Stealth, todos esses aviões estão lá. É uma coisa louca. E eu andando por ali, eu fui para o setor de ultraleves. Aí quando eu chego no setor de ultraleves, eu vi um aeromodelo esquisito, eu vi um ultraleve esquisito, rapaz, mais estranho. Tinha lugar para uma pessoa, mas parecia que o cara tinha... Cara, a hélice era entelada com um negócio parecido com um monocoque, cara. Um negócio esquisito. E não era uma hélice normal, era uma hélice grande, e você via que o cara fez a hélice, ele não comprou pronto aquele troço lá. Bom, eu olhei, rodeei, aí vem o dono, americano, né? Vem o dono, let's go fly, conversando com o outro, né? Vamos voar. Falei, caramba, com isso aí, né? Sabe um negócio meio assim, que dá a impressão de uma coisa remendada? Dava essa impressão, mas era um ultraleve, como esses que você vê por aí, meio que o piloto fica do lado de fora, sabe? Fica pendurado embaixo da asa, exatamente isso. Só que ele tinha uma fuselagem que era meio que um tubo, e lá na frente a hélice. Aí, em vez de ele sentar no aeromodelo, eu falei, bom, ele no aeromodelo, no avião, ele falou, ele vai sentar no avião, vai dar a partida e vai sair voando. Mas eu pensei, cadê o motor? Em vez disso, ele sacou do assento, estava no assento, ele sacou do assento uma furadeira, a bateria, foi lá atrás, engatou a furadeira e, enquanto isso, o outro segurava a hélice. Cocei a cabeça, falei, cara, não é possível. Já tinham me falado que tinha uma coisa assim. Mas você não acredita, né? Nem você vai acreditar aqui, mas não tem importância. Você vai querer ver, mas olha, eu não tenho, infelizmente, a imagem aqui. Naquela época não tinha filmadora tão fácil assim para a gente ter, né? Nos anos 90. Talvez eu até tenha filmado, mas eu não sei onde. Né? Não sei, eu não me lembro se eu tinha filmadora. Mas nessa cena eu não tinha, não. Eu me lembro que eu não tinha. Filmadora foi depois de alguns anos, quando eu voltei para lá a trabalho. Mas escuta só. Aí o cara, lá atrás, né? Tinha uma engrenagem lá atrás, onde ele engatava a furadeira e ele dava corda no troço. O cara segurava a hélice porque tinha um puta de um elástico por dentro daquele negócio. E ele ficou lá uns 5 minutos dando corda, cara. Ele deu corda ali pra caramba. 5 minutos, eu não sei, tô brincando. Tô chutando. Ele ficou um tempão, um bom tempo. Pode ser que esse tempão que eu fiquei olhando, pode ser um minuto, não sei. Mas ficou um tempo lá dando corda. E o cara lá na frente segurando. Aí já chegou uma hora que começou a ficar meio fraco, ele pum, tirou, desligou e travou. Ele põe uma trava e desliga, né? Tem que travar o treco lá onde ele estava a corda. E o sujeito segurando lá na frente. Né? Ele já estava numa posição, porque lá não é bem, não tem pista específica. Eles separam alguns espaços. É um aeroporto monstruoso com pistas em X, assim. Você não tem ideia do tamanho daquilo. Com hangar para tudo que é lado, tem o setor dos aviões antigos. E aí ele estava numa posição assim que dava para andar, né, com ele. Aí o cara levantou atrás, o outro foi segurando, eles puseram meio naquela pista de ultraleve que eles tinham ali nesse setor do aeroporto gramado, tá? Que era grama. E aí o cara foi lá e sentou. Falei, caramba, eu não acredito que é isso que eu estou pensando, né? Cara, e era.
Aí o cara gritou pro outro lá, gol! Aí o cara pulou fora, saiu da frente e soltou a hélice. Aquele troço começou a andar, a elástico. O cara sentado nele, decolou e eu marquei. 30 segundos voando e pousou em frente. Um ultra leve a elástico, cara. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar? Você acredita nisso que eu estou falando? Cara, você que está assistindo ao vivo aí, pode acreditar. Eu não estou inventando. Eu vou tentar, inclusive, achar isso aí. Não sei se ainda existe, isso faz muito tempo. Eu acredito que sempre tem um maluco lá que faz uns negócios diferentes, né? Se ele tiver filme na internet, eu vou tentar achar e trazer aqui para vocês verem que realmente é verdade, cara. E é mesmo porque eu vi, cara. E eu tenho certeza que eu tenho foto disso, eu não sei aonde. A foto eu tenho certeza que eu tenho. Filme é provável que não, mas foto eu tenho certeza. Eu só não sei onde está. Porque eu tenho muitas fotos. Antigamente, quando a gente ia para um lugar desse, era tudo com filme, né? A gente tirava zilhões de fotos e mandava revelar lá nos Estados Unidos, porque aqui custava 10 vezes mais caro para fazer isso. Estou falando de anos 90, hein? Presta atenção. Era muito caro aqui isso. O filme era caro, tudo era caro. Lá era tudo baratíssimo, cara. Então eu andava a fazer lá. Mesmo com dólar, com tudo, era muito barato. 10 vezes menos que aqui. Bom, então vamos lá. Então esses aqui que eu falei até agora, recordando, né? Planador de lançamento manual de voo livre, planador indoor para voo dentro de ambientes fechados e aeromodelos com hélice e motor a elástico, tá? Eu era modelo de borracha, sei lá, como você quiser chamar, tá? Bom, olha, esses, esses eram modelos levíssimos. Lá fora, você compra kits, tá? Que vêm assim com varetinhas fininhas, tá? Aqueles que eu falei que eu ainda não tenho muita habilidade com o tecido. Mas lá isso já é vendido como kit, cara. Olha a diferença daqui. Aqui você nunca vai encontrar um troço desse. Se você quiser, você tem que baixar a planta e fazer, tá? Super fina. E o tissu, que é um tipo de papel muito levinho, né? Um filminho plástico levinho para cobrir, tá? E alguns modelos de voo livre, né, como eu falei, podem ser motorizados com elásticos, tá? Esses kits, assim, mais simples que você acha lá fora, tem a vantagem. Aqui também tem. Depois eu vou, se for o caso, eu entro até aqui num site que eu gosto muito aqui, que não me patrocina, não me dá dinheiro nenhum, não me faz nada, mas eu gosto do cara porque ele ainda vende as coisas que eram antigamente da Aerobras, os mesmos modelos, que é o Allen da Allen Modelismo. Eu gosto dele particularmente, tá? Eu compro kit deles, kit desse tipo menor assim. E aí você compra aqui também no Brasil, tá? E aí a vantagem disso é que, cara, eu diria que você comprar um kit de um aeromodelo tão simples, qualquer um desses que eu falei, não precisa ser esse fininho, que esse você não vai achar aqui no Brasil. Esse com filme plástico, dificilmente você vai achar no Brasil, ou uma loja aqui no Brasil que venda isso. Se achar, veio de fora. Mas os outros, cara, quando você vai fabricar eles, não é difícil. Eu ensino a fabricar o primeiro no meu curso. Pronto, falei de novo. E desculpe, aqui não tem jeito, cara. Eu criei o troço, de vez em quando vai escapar mesmo. E aí, o que que acontece? Eu ensino a fabricar, mas você pode comprar o kit. Você compra o kit e monta. Qual é a diferença de fabricar e fazer o kit? Você fala, o kit é mais fácil. Isso é o que você pensa. Sabe por quê? Quando você fabrica, você sabe para que serve cada coisa que você está fabricando. Quando você pega um kit, você vai passar lá um tempinho olhando para como é que você vai começar a fazer esse troço. Vem um monte de vareta, um monte de pedaço de malça, se for o caso, cola uma planta e você fica olhando. E agora? Agora tem que emendar tudo isso. Quando você projeta, você sabe o que você está fazendo. Você pode simplificar, complicar, fazer o que você quiser. Então, eu diria, entre aspas, que o kit ele exige um pouquinho mais de habilidade. Tá? Dentro do meu curso, hoje, eu não tenho a construção do kit. Eu tenho duas construções lá que eu fiz para ensinar, que é o primeiro aeromodelo, que é uma coisa simples, e depois eu tenho já um aeromodelo de radiocontrole, mas tudo isso eu fiz na frente das câmeras, tá?
Como eu estou fazendo aí o mão na massa? Eu fiz na frente das câmeras, ensinei a projetar, a montar e depois ensinei a voar e ensinei a regular o aeromodelo. Esse simples, o mais simples, o seu primeiro aeromodelo. Esse curso meu é assim, tá? Se você dá valor aqui, o curso tem que ser bom, porque eu tenho um aeromodelo desse tamanho, então o meu não presta. O meu, ele ensina a fazer o primeiro. E o primeiro tem que ser simples. E depois a gente segue para frente juntos aí, que aí a coisa vai, né? Ou se não for junto, você vai sozinho porque você aprendeu o básico, é isso que interessa. Então, eu acho que precisa de um pouco mais de habilidade, tá? Mas tem uma vantagem o kit, porque o que que acontece? Você já tem uma planta que não é você que desenhou, então aí você começa a prestar atenção em alguns detalhes. Então, vai permitir que você entenda um pouco mais também como a estrutura da aeronave afeta o seu desempenho, por exemplo. E isso tudo são desafios, né? São desafios. Embora, tá, o kit ele seja, digamos assim, um pouquinho mais complexo do que aquele primeiro planadorzinho que eu falei lá, o mais simples, ele vai te dar esse elástico, esse que já é mais construído com vareta, ele vai te dar uma experiência mais completa de montagem e voo. E isso vai ajudar a você desenvolver habilidades de paciência, cara, e precisão, tá, no trabalho manual. Porque a aeromodelo exige precisão na construção. Não existe aeromodelo feito mais ou menos. Sabe por quê? Porque aeromodelo feito mais ou menos não voa. Não vai voar direito. Você vai jogar ele, mas ele não vai voar direito. Então é um desafio construir o seu primeiro aeromodelo, né? Isso é realmente um desafio. Agora tem também, cara, tem um outro negócio era um modelo de papel, cara, tá? É aquele que você imprime, corta e monta. Também tem isso aí. Você também é uma coisa super simples. Você pode fazer de papelão, jogar e ele voar, tá? Então, esse tem uma vantagem, né, cara? Isso aí na internet você encontra online um monte de modelo gratuito para você imprimir na sua casa. Só que eu estou falando em papel aí, tá? Em cartolina ou normalmente você imprime numa folha de papel, por exemplo, como essa aqui, assim, e aí você põe, cola numa cartolina e depois você recorta. Não é o aeromodelo típico que eu estou falando. Mas se você quer fazer, por que não? Cara, tem um sujeito lá em João Pessoa que eu já vi várias vezes na internet. O cara monta em papel, cara, cada aeromodelo é Airbus, é jato, Gripen, eu já vi ele montar Gripen, esse eu não lembro agora, acho que é o 390, esse cargueiro da Embraer, cara, o cara vende, faz isso em casa e vende numa feirinha em João Pessoa, você acredita? Olha que cara legal, cara, que cara habilidoso. E aí você vai ver, tem detalhes inacreditáveis. Era um modelo desse tamanhinho assim, cara. Mas pequenininho, tamanho da minha mão. Aqui tem detalhe de janela, tem detalhe de hélice, de rodinha, de não sei. Cara, muito bem feito. E de papel, tá? São muito baratos as vantagens, né? São aeromodelos bem baratos, fáceis de construir. E você também aprende aí os conceitos básicos, né, de aerodinâmica e design. Mas não vai voar tão bem quanto um aeromodelo complexo, é claro, né? E ele serve para você lançar em casa, em áreas bem pequenas, né? E para voos internos bem curtos, que era um modelo feito de papel, né? Mole, macio, etc. Agora, também existem esses de papel são modelos mais avançados. Então aí já é mais complicado, tá? É mais complexo, vai voar melhor, pode ser ajustado para diferente tipo de voo, mas é um nível assim um pouquinho diferente. Porque fazer aeromodelo já não é fácil. Agora, de papel, modelo de papel avançado que voe para caramba, é mais difícil. Mas dá para aprender também. Tudo é habilidade. Também a vantagem é que é muito simples, praticamente sem custo, papel, né? E ajuda você a entender um monte de coisa, inclusive diferentes formas de asas e tal, porque são fáceis de fazer, né? Você recorta em papelão, papel e tal, ângulo de ataque, e dá para aprender um monte de coisa com isso, tá? E
Aeromodelo, esse é o último, aeromodelo controlado por linha. Sabe o que é isso? Chama-se U-Control. Ou seja, U por quê? Porque você pega uma manete aqui, que é um U assim, ó, como se fosse um U. Sai um cabo aqui, sai um cabo aqui, vai lá no aeromodelo, passa por dentro da asa, pega num balancinho, que quando você faz isso aqui, ele faz subir e descer em voo o aeromodelo. Só que aí já é um aeromodelo que ele já é mais complexo de ser construído e é controlado por cabos de aço finos, tá? E ele gira em torno de você. Então tem um raio em que gira em torno de você e você tem que ter um motor a explosão nele ou um elétrico ligado direto em bateria, até acabar a bateria, uma coisa ou outra. Antigamente era só a explosão. Hoje em dia já existe o elétrico, então já fica um pouco mais fácil, né? De você montar e não tem sujeira também, né? Porque o maior problema é a sujeira que o problema não é problema, eu vivi com isso a vida inteira, cara, então nenhum problema. Mas eu digo o problema para quem está começando, que se assusta, porque é aquela meleca de óleo, barulho, né? Tem um monte de coisa envolvida no motor a explosão, que no elétrico a gente já não tem, né? Já melhora um pouco. Bom, então ele faz círculos ao seu redor e voando ali você consegue fazer looping, você consegue fazer voo de dorso, fazer 8 na horizontal, fazer 8 na vertical, sabe? Cara, é muito show. Mas isso aqui já não é tão para principiante assim. Isso aí já é um pouquinho melhor. Mas eu estou dando aqui uma linha, uma ordem digamos assim, de dificuldade e tempo que você, claro, começa do mais simples, passa um tempo, vai para o outro, passa um tempo, vai para o outro, e aí você pode chegar aqui. E aí depois daqui, sim, aí é o radiocontrole, tá? Mas o radiocontrole deixa para lá, porque não é o assunto dessa live. Essa live é como que eu posso começar em aeromodelo? Você pode começar do jeito que eu estou te ensinando aqui, mas espera aí, ó. Qual é a vantagem desse de controle remoto? Cara, é muito mais barato que o rádio controlado. O controle remoto, não, desculpe, de cabo. É muito mais barato que o rádio controlado. Mas eu quero dizer muito. Mas eu quero dizer muito mais barato, tá? Por quê? Porque, cara, é mais simples. E ele é uma puta introdução, cara, para o controle de uma aeronave em voo. Sabe por quê? Porque você está sentindo ele aqui na tua mão. Quando você faz ele subir, ele sobe e te puxa. Lembra que ele está virando em torno de você? Tem a força centrífuga que puxa a sua mão, cara. Puxa mesmo. Então você tem que segurar o aeromodelo, porque ele está voando a 100 por hora ou até mais, né? Tem esse de cabo também, de corrida, de competição, e voam 3, 4 correndo dentro do mesmo círculo. É uma loucura. Mas existe. E existe combate também. Olha só quanta coisa tem no controle. Sabe o que é combate? É 2 ou 3 caras com asas voadoras, com um fio com fio não, um rabo que pode ser papel higiênico, pode ser papel crepom, geralmente é papel crepom ou plástico, e um tenta voando, que é cortar o rabo do outro com a asa. Então tem 3 caras voando ainda fazendo manobra, que é aquela loucura para não enroscar os cabos. Você imagina a loucura que é. Mas, cara, é muita adrenalina. Eu voei muito isso. Eu já fiz combate, cara, já. Claro, às vezes o aeromodelo entra no chão, né? Tem o preço, né? Você quer fazer? Tem que ser o preço, né? Mas, assim, eu já quebrei, nesse caso aí, fazendo isso, eu já quebrei aí uns 2 ou 3, depois desisti, porque, cara, quebra é caro, é difícil de fazer, dá trabalho, e às vezes o motor vai pro saco também, né? Então aí a coisa fica cara. Mas, enfim, é muito mais barato que o rádio controle. Mas é legal demais, cara. Só tem um problema, precisa de um espaço relativamente para você relativamente grande para você fazer isso. Por exemplo, um motor 15 precisa de 15 metros de cabo. Um motor 29 ou 35 precisa de 18 a 21 metros de cabo. E esse é o limite. Eu nunca vi ninguém voando com um motor maior que esse, nesse tipo de coisa aqui de aeromodelo control. Foi um dos primeiros voos controlados aqui que apareceram aqui no Brasil. E até hoje você pode ver que lá no Ibirapuera tem a pista de U-Control, que é esse sistema que eu estou falando para você, que os aeromodelos voam em torno da pessoa. Eu hoje, se for voar isso aí, com certeza eu vou cair. Como eu já tenho idade, eu vou perder equilíbrio. Isso aí não tenha dúvida. Quer dizer, acho. Tontura vai dar com certeza. Quando era novo, não dava não. Eu voava o dia inteiro, a tarde inteira, quando funcionava o motor, naturalmente, né? Porque os motores eram muito ruins naquela época, e eram feitos aqui no Brasil. Motor WB, 1,5, 2,5,
e depois lançaram o 35 e o 29, que não eram muito bons. Gastavam muito rápido, faltava materiais, né, adequados. Eram feitos lá em Maringá. Depois disso veio o Sassi, e não sei se hoje ainda fabrica alguma coisa. Eu acredito que não fabricam mais, não. Porque realmente é difícil de se fabricar, de ter um material bom, né? Bom, do que são feitos esses aeromodelos? A vantagem eu já falei, é barato e tal, e, cara, a emoção, a adrenalina é a mil, é muito bom. Materiais que a gente usa para fazer isso: espuma ou balsa. E ainda hoje, né, tem versão elétrica ou movida a combustão. Hoje tem elétrico, antes não tinha. Outro dia eu vi um vídeo de um molequinho. O molequinho fez um elétrico e ele não tinha o controle do aeromodelo, mas ele tinha um controle de carrinho de radiocontrole. Aí o que ele fez? Ele botou o controle lá no aeromodelo elétrico, e ele acelerava e desacelerava no controle do carrinho elétrico, cara. Então ele podia decolar, pousar, podia fazer tudo e ainda fazia as coisas, porque ele acelerava e desacelerava. Ele controlava o motor à distância por rádio, mas de radiocontrole de carrinho, que era muito mais barato. Bem legal, ó. Eu já tinha tido essa ideia, só nunca tive, foi o controle. Naquela época não existia esse controle, né? E não existia o motor adequado também, né? Que funcionasse direitinho, né? Bom, vamos falar alguma coisa aqui, como, digamos assim, considerações finais para tudo que eu falei até agora. Só recordando o que eu falei até agora: planador de lançamento manual, eu falei de planador indoor, eu falei de aeromodelo movido a hélice a motor de borracha, eu falei dos kits que você pode comprar, eu falei dos aeromodelos de papel, tá? E dos aeromodelos U-Control, foi o último que eu falei aqui agora. Como consideração final sobre esse pacote inicial, esse pacote inicial não, é o pacote dessa live. Como eu posso começar, como eu faço para começar para ser um aeromodelista, de verdade, né? Você pode começar assim, mas tem a possibilidade seguinte que eu já falo, que aí eu vou falar de mim mesmo, né? Orçamento. Vamos falar em orçamento. Cara, eu tenho um orçamento grande. Poxa, que bom, sorte sua. Ah, eu não tenho, cara, eu queria ser aeromodelista, mas não tenho. São aeromodelos simples, como planadores de lançamento manual, movido a elástico, né? Alguns vão custar muito pouco, cara. Então é uma forma excelente de começar sem grandes orçamentos, sem grandes investimentos. Material. Eu te aconselho a focar em modelos leves, duráveis, como de espuma, de balsa, e que resiste bem à queda e é fácil de consertar, só que você precisa aprender a consertar e a fazer também, né? Senão você não vai ser um aeromodelista, você vai ser um piloto de aeromodelo. Mesmo aqui, se você comprar pronto e sair jogando, você vai ser piloto de aeromodelo, não vai ser aeromodelista, tá? Tem gente que fala, não, eu sou aeromodelista, só que quebrou meu aeromodelo, cara, preciso levar para o cara consertar. Me desculpe, você é piloto de aeromodelo, não é aeromodelista, não. E espaço para voar, você precisa verificar sempre se tem campos abertos, áreas seguras, né? Onde você pode praticar o voo livre. Na live, numa das lives passadas, eu acho que foi. Hoje é quinta, né? Foi na quinta passada, eu acho que eu falei sobre segurança no aeromodelismo. E lá eu mostro, inclusive, a pista de IRC, porque onde tem uma pista de IRC, você pode construir a pista de U-Control e você pode jogar voo livre também. Tudo depende de quem está voando, como está voando e da organização do clube, né? Porque senão dá zebra mesmo, não tem a menor dúvida disso. Então, espaço para voar é muito importante. Você tem que ter o espaço adequado, tá? E quando você começa com modelos simples e econômicos, isso vai permitir que você aprenda os conceitos básicos de aerodinâmica, controle e construção antes de avançar para uma coisa mais sofisticada, que é o aeromodelo radiocontrolado, onde você, se fizer as coisas erradas, vai tomar um prejuízo monstro. Aí você vai chorar, né? Aí não tem jeito. Então, isso, pessoal, isso aqui, o conteúdo dessa live é para te dizer exatamente isso. Existem maneiras de você ser aeromodelista sem gastar muito e ser aeromodelista de verdade. Tudo isso eu contemplo dentro do meu curso, seja do zero ao seu primeiro aeromodelo. Por quê? Porque esse curso vai te ensinar tudo,
você vai começar sem ter muita despesa, vai chegar no final, vai saber fazer seu aeromodelo, e aí você vai na sequência que eu acabei de mostrar para você que acontece. É uma metodologia, eu criei para mim, a minha do meu jeito, mas é a metodologia mais aceita no mundo, tá? É que a minha, claro, eu criei porque eu vivi dessa maneira, usando o aeromodelismo da maneira que eu pude também, por questões financeiras também. Então, eu fui aprendendo, fazendo as coisas assim, tá ok? Então, é isso que eu queria transmitir aqui para vocês hoje. Se você não se esqueça, e se você não se esqueça do que está escrito aqui, ó. A meta do nosso canal é 1.000 inscritos. Se você que está assistindo gravado, ou se você que está assistindo ao vivo, tá? Ainda não se inscreveu no canal, pô, se inscreva aí no canal, cara. Vamos chegar nos 1.000 inscritos, pelo menos, estamos perto, falta só 200. E depois vamos ao infinito e além, né? Aí vamos tentar subir mais. Por quê? Porque aí, quanto mais gente se inscreve, aí faça comentário também, cara, nos vídeos, pode fazer comentário, dê like. O algoritmo do YouTube entende que é legal, que é bom, e espalhe o canal para mais gente aprender. Tudo isso que você aprendeu aqui hoje, você que está assistindo ao vivo, eu agradeço, e você que está assistindo gravado, eu também agradeço. Cara, por que deixar isso só com você, se você pode passar isso para milhares de pessoas e as pessoas aprenderem? Vamos fazer isso, vamos comentar, vamos compartilhar, tá? Eu tenho coisas, compartilhe as coisas que eu coloco no Instagram, por exemplo, @AdailAero, Instagram, aí está de ponta cabeça, mas é o que está escrito aqui, @AdailAero, tá? O Instagram está de ponta cabeça, no YouTube está certo, é o meu Instagram, tá ok? Então é isso, ajude o nosso canal, mas não é dando dinheiro, não. É compartilhando, é falando bem dele e aprendendo com ele. Se você aprender com ele, é uma forma incrível de ajudar o meu canal, porque quem aprende fica feliz e conta para os amigos, ó, cara, aprendi, realmente dá para aprender lá. Então é isso, tá bom? E hoje eu não sei quem que esteve presente aqui, mas eu vou então, nós já estamos com mais de 1 hora de live, onde eu consegui, estou feliz pra caramba, que eu consegui passar para você aquilo que eu me propus a passar nessa live aqui, tá? Próxima live, terça-feira. Mão na massa 40, se eu não estou enganado, tá? Ou é 39, eu não me lembro agora. Ou é 40 ou é 39, tá ok? E a gente está chegando no fim, porque na 41 termina a interlagem da asa do nosso planador Daydream, que eu estou fazendo ao vivo para vocês, tá? É claro que já está gravado, porque eu viajei e eu deixei um monte de coisa gravada para não quebrar a sequência para vocês. Mesmo que eu não conseguisse aparecer numa live, vocês iam assistir a live. Mas na verdade quase sempre eu acabava aparecendo nas lives, né? Porque eu estou sempre acompanhando. Só que eu estou em ambientes diferentes, que aí vou ensinar o modelo como. Aqui eu estou na minha casa, aqui eu tenho recursos, tem um monte de coisa diferente, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a você pela presença, a você do Instagram também pela presença, do YouTube. Está ao vivo, está assistindo gravado, muito obrigado. Fica com Deus, se cuida, foi muito bom estar aqui dando essa aula. E terça-feira, nesse mesmo horário e canal, nesse mesmo horário e Instagram, mão na massa, eu acho que é 39, cara, não tenho certeza, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Foi muito bom estar aqui com vocês.